Então, é muito rápido. O Bitcoin está acontecendo muito rápido. Quando a gente fala de adoção, é assim, as pessoas não vão usar para pagar nada, para receber, né, como pagamento, não vai ser adotado. Cara, gente, o exemplo de que isso é real, a gente tem nossos cursos, vende a carteira, né, o wallet, aceita pagamento em Bitcoin, e as pessoas pagam em Bitcoin. Então, assim, quem não acredita que isso é uma realidade é porque não está muito por dentro. A gente tem economias circulares no Brasil, em vários lugares do mundo, acontecendo e crescendo. Então, é só se inteirar um pouquinho mais, entender como funciona o Bitcoin, o que está acontecendo no meio do Bitcoin, para ver o quanto o Bitcoin evoluiu nesses 16 anos e como está tudo sendo muito rápido. Mas vamos falar sobre o nosso tema principal aqui, né? Que é sobre a criação justa do Bitcoin. Carol, por que esse tema foi uma sugestão tua? Por que tu quis trazer esse tema no podcast hoje? Porque a criação do white paper é o exemplo perfeito de como a criação do Bitcoin, o Satoshi tentou fazer isso da forma mais aberta, transparente e justa possível. Quando a gente compara com o sistema financeiro tradicional ou outras criptomoedas, a gente começa a perceber uma grande diferença na criação desses projetos, protocolos, da criação do Bitcoin. Como foi totalmente diferente. Então, primeiro eu vou explicar, eu acho que cabe a gente contar como que foi esse lançamento do Bitcoin. Depois a gente pode comparar com esses outros projetos para a galera sentir a diferença e conseguir diferenciar, porque esse é um assunto que passa batido, né? 16 anos do white paper, que legal, uhul, o Bitcoin foi lançado, foi só o início, tem um monte de outras criptomoedas tão mais ou melhores, e começa aquele monte de sala de fruta e narrativa. E aí o objetivo aqui é dar uns passinhos para trás e mostrar o quanto essa data ela expõe o cuidado que Satoshi teve na hora de lançar o Bitcoin em fazer isso totalmente open source e não de nenhuma forma dar margem para a centralização, para permitir que o protocolo descentralizasse para além dele, que não ficasse apoiado totalmente nas decisões dele. Não sei, quer que eu comece já trazendo aqui os pontos? Não, beleza. Então, vamos começar por esse ponto aqui, Carol. Como que o Bitcoin, então, ele foi criado? A gente está falando de uma publicação de um documento de apenas 9 páginas que explica todo o funcionamento e política monetária do Bitcoin no ano de 2008. Então, o que mais que a gente pode falar sobre esse tópico de como o Bitcoin foi criado, Carol? Tá, então eu vou mostrar aqui esse e-mail que o Satoshi, ele lançou o Bitcoin, ele anunciou, na verdade, o Bitcoin num grupo numa lista de e-mails de cypherpunks, né, de galera que pesquisava a criptografia na época. Ele disse que ele estava há muito tempo, há 2 anos, na verdade, pesquisando e tentando criar o Bitcoin, desenvolvendo o código. E quando ele finalmente conseguiu deixar pronto, ou quando era o momento, porque é muito curioso que 2008 é justamente quando aconteceu a crise subprime, né, a crise global, que todo mundo sabe que aconteceu, que o Lehman Brothers quebrou, inclusive. Mas enfim, no dia 31 de outubro de 2008, então, Satoshi publicou esse e-mail com o título Bitcoin Peer-to-Peer e Cash Paper. Esse é o e-mail, tá? Esse aqui ainda não é o white paper. Então ele mandou um e-mail com esse título, como se fosse um dinheiro eletrônico P2P, sabe? Como se simulasse o dinheiro de papel, né? E ele botou aqui as principais propriedades, onde que está hospedado, aqui o bitcoin.org/bitcoin.pdf. E aqui tem um resuminho, quem quisesse ler o documento completo, clicaria no link. Aqui ele assinou, e aí iria para esse documento aqui, ó. Que é o que todo mundo conhece, né? O white paper do Bitcoin. E aí tá, Bitcoin, sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. E aí, aqui as 9 páginas, ó. 1, 2, 3... Vamos mais rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, em cada passo aqui do white paper, ele vai explicar uma parte do mecanismo de funcionamento do Bitcoin. Então, ele dá uma introdução, né, do porquê que é importante não existir intermediários, que são mecanismos de confiar em terceiros e que o Bitcoin busca eliminar isso, como as transações funcionam na segunda página, junto com o timestamp, que é o mecanismo de criar uma cadeia, uma linha do tempo dentro da blockchain, proof of work, como a rede funciona, os incentivos, olha como os aspectos psicológicos estão presentes também no white paper do Bitcoin, o espaço de disco, ou seja, o quanto vai demandar de espaço para armazenar blockchain Bitcoin num hardware, num computador, mecanismos de pagamento simplificado, combinando e separando valores, privacidade, alguns cálculos mostrando a capacidade ou o quão fácil ou difícil seria aplicar um ataque na rede Bitcoin. A gente pode debater isso aqui também depois.
uma parte do código, os cálculos, conclusão, e aqui embaixo, uma das partes mais importantes, que é o que inspirou Satoshi a criar o Bitcoin. Então, 40 anos de pesquisa na tentativa de criar um dinheiro digital precederam a criação do Bitcoin, e o Satoshi cita aqui os principais. Então, B-Money do Wei Dai foi um dos projetos. Dois artigos, na verdade, que mais me chamam a atenção, 3, é justamente esses aqui, ó, os itens 3, 4 e 5, que é dos artigos do Stuart Harbert e o Rob Stornetta. Não lembro se é Stuart Stornetta ou Stuart Harbert, tá? Tem um S aqui, mas enfim. São os caras que criaram blockchain, sem dar esse nome, mas que criaram um mecanismo de fazer registros encadeados ao longo do tempo que não poderiam ser editados. E aí depois vem o Adam Back, através de Hashcash, Proof of Work, que é o que justamente faz com que essa linha do tempo que foi criada não consiga ser quebrada. Árvores de Merkle, então protocolos criptográficos, e algumas aplicações, né? Outro artigo que inspirou a criação do Bitcoin por Satoshi. Outra coisa curiosa que eu estava pesquisando aqui para trazer o PDF, percebi que tem uma cópia do PDF do white paper do Bitcoin no site do governo americano. E acho que eu tinha ouvido falar sobre isso há muito tempo, mas se tu bota no Google, aparece esse link aqui, eu fiquei assim, what? Como assim eles têm uma cópia? Eles estão hospedando uma cópia. Como assim? E é detalhe que o nome é Bitcoin _ Crypto. Tecnologias emergentes, né? Emerging Tech, Bitcoin _ Crypto. Eles misturaram tudo, assim. E foi num treinamento que eles deram. Ó, treinamento anual, seminário, blá, 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 blá. Tecnologias emergentes. Mas tá lá no site americano, é o segundo item, quando bota no Google, aparece esse PDF. O primeiro é do bitcoin.org, que é esse aqui, o primeiro que eu mostrei, e o segundo aparece no site dos Estados Unidos. Tem um outro site que é massa de acompanhar, o Satoshi Nakamoto Institute, que tem vários e-mails do Satoshi ali, e um dos primeiros é esse, né, do dia 31 de outubro de 2008. Se tu clica aqui, ele vai para uma cópia descrita, mas se clicar nesse View Original, dá para abrir exatamente aquela cópia que eu estava mostrando antes. Então dá para ver exatamente os links originais de onde que está, né, armazenado esse e-mail do Satoshi lançando o Bitcoin. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Isso é bem interessante, Carol, porque a gente consegue vasculhar todas as mensagens de Satoshi nos fóruns, está tudo disponível para a gente stalkear e vivenciar, né, o que Satoshi estava pensando, quais eram os debates, o que a galera estava trocando ali naquele momento, pós-publicação do white paper. Tem trocas do Satoshi com Adam Back, tem trocas do Satoshi com Nick Szabo, com Hal Finney. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de grandes criações que transformaram o mundo, muitas vezes a gente não tem acesso a essas conversas, né? Por exemplo, eu não sei o que acontece nas conversas da NASA, ou, né, o que está acontecendo ali dentro, sobre projetos do Banco Central, de levar foguetes ou pessoas para Marte. A gente não consegue ver quais são as conversas, né? Não consegue ver o que está acontecendo dentro de bancos centrais, quais são as conversas. E a gente não consegue ver, e não tem essa possibilidade de saber como que foram as criações de muitas coisas na era antes da internet, né? De criações que mudaram o mundo. Agora, do Bitcoin, a gente consegue vasculhar, stalkear, ler as mensagens, os e-mails, ver tudo que eles estavam pensando, os cypherpunks ali naquele momento, sobre o Bitcoin.